Continuando então a nossa discussão sobre resultado, conforme os episódios anteriores, o que a gente precisa sempre é entender efetivamente qual o ponto de melhoria dentro da minha fazenda. E quanto mais específico for, mais fácil vai ser. Mas o que a gente busca é aquele que eu gasto menos energia e tem maior resultado, né? Por isso essa análise, quanto mais criteriosa e mais aprofundada, passa a ser sempre determinante. Quando eu estou olhando então para elementos produtivos, falei da lotação do GMD, lotação é o seguinte, meu amigo, eu tenho que ir para dentro da fazenda, conhecer passo por passo, entender minha capacidade de produção do volumoso, entender se a minha estratégia de entre safra está corrigindo exatamente a curva que eu tenho de rebanho, de lotação, se eu preciso intensificar isso ou não, se eu estou sendo eficiente nessa capacidade de produzir alimentos, em relação àquilo que eu demando. Então essa demanda e oferta fajeira ela passa a ser determinante e fundamental para que eu conquiste o sucesso. A colheita disso, manejo de pastagem, isso a cada dia é mais importante, até porque, como eu disse, nos custos fixos, se eu não tiver um volume de animais, dificilmente eu vou ter essa diluição. Quer dizer, eu preciso, para que eu produza suficientemente bem, eu preciso de uma lotação de verdade nas melhores fazendas que supere a casa de uma UA5 ali, ou uma 1.3 UAS, para que eu possa ter aquelas 20 arrobas produzidas por hectare ou mais na recria e engorda e, naturalmente, mais de 12 arrobas na cria. Então, lotação é dentro da fazenda, olhando os meus dados, olhando essa curva, entendendo o comportamento do meu rebanho, prevendo como o meu rebanho vai se comportar ao longo do tempo. Agora, o GMD, dentro da fazenda, eu tenho alguns aspectos ali na recria e engorda e tenho outros aspectos na cria. Falando da recria e engorda especificamente, a primeira coisa que a gente faz é dividir em duas fases, eu nem falo mais recria e engorda, eu nem uso mais isso no meu dia a dia, eu uso crescimento e terminação, porque são fases distintas desse animal. Durante a fase de crescimento, eu tenho ali um momento de melhor conversão, de melhor desempenho, onde eu consigo empurrar esse carro na descida, ou seja, ter melhor performance em relação àquilo que eu como. Então, essa é uma fase determinante para nós, até porque é nesse crescimento que eu tenho a responsabilidade de pagar o ágio do bezerro. É simples de entender, eu compro um bezerro com ágio, muitas vezes em relação ao valor de venda 30, 35, 40, 25%, tem os custos dele, mas eu tenho que ir diluindo esse ágio ao longo do tempo, porque quando eu chego ali com o boi magro, quando termina a minha fase de crescimento, eu tenho basicamente o valor, o valor desse animal basicamente é o valor de venda do frigorífico, da arroba do boi gordo, às vezes com um acréscimo de 5%. Então, eu tenho uma obrigação ali de pagar um bom volume do ágio durante esse período, por isso a grande necessidade de eficiência. E para, então, ter desempenho nessa fase, cuidados com nutrição, sanidade, manejo, que é todos os pilares da zootecnia, e principalmente olhar muito para a qualidade genética dos animais, se eles estão adequados ou não para responder àquele ambiente que eu estou colocando. E esse GMD, ele é calculado de trás para frente, a necessidade de desempenho dos meus animais, que vão determinar a técnica que eu vou usar, todo o manejo que eu vou usar, o resultado esperado, naturalmente, que determina qual GMD que eu devo ter. Então é basicamente isso. Se eu preciso ter um animal para o meu projeto andar, que ele fique 12 meses na minha fazenda, onde ele começa com 200 quilos e termina a fase de crescimento com 400, que eu tenho que ganhar 200 quilos por ano, basta você pegar os 200 quilos, dividir por 365 dias, que você vai ter lá o GMD necessário para cada dia. Se você quiser ser mais eficiente, e é determinante, você vai colocar o desempenho por período, primeiramente para cada 3 meses, então dividir esse desempenho em 4 grandes etapas, até porque a gente tem 4 estações, nosso comportamento de produção forrageira, nosso clima muitas vezes se comporta dessa forma e nos permite fazer isso. E principalmente porque quando eu consigo colocar o desempenho do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, assim por diante, eu tenho os meus parâmetros de medida. Se eu pesar o meu animal naquele trimestre, por isso eu disse da pesagem de 4 em 4 meses, eu vou saber se eu conseguir alcançar ou não o meu objetivo. E se eu não alcançar e medir isso no primeiro trimestre, eu tenho lá bastante tempo para regular isso na frente. Só que, se eu for deixar para medir isso lá uma vez por ano, pode ser que seja tarde demais ou custe caro demais para eu ajustar um desempenho caso ele tenha faltado. Então isso é necessário ter
esse indicador, né, que ele é obtido através da minha necessidade, quer dizer, o projeto que determina o GMD que eu espero, né, e o GMD que eu espero, naturalmente, vai determinar a técnica que eu devo usar. Se eu tenho que ter uma nutrição mais intensiva, menos intensiva, manejo de pasto e assim por diante. Então, é assim que funciona o nosso jogo, mas o importante é ter precisão nesse acompanhamento, porque isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. Lembrando que essa fase de crescimento é onde eu tenho que buscar o melhor desempenho, até porque eu tenho naturalmente um melhor desempenho do animal, mas eu também tenho aquela obrigação de pagar o ágio. E a segunda fase é a terminação, né, que a gente sabe que custa aí 2,5 vezes mais caro, né, nutricionalmente para o animal colocar 1 quilo de gordura do que colocar vísceras, couro, né? Os outros tecidos, né, músculo e assim por diante. Então essa é uma fase específica, né? Então eu gosto muito e a gente separa, sempre gosta muito de separar essas duas fases dentro de uma fazenda, seja a terminação feita a pasto, seja a terminação feita em confinamento. E muitas vezes você vai perceber que uma arroba na terminação produzida a pasto, ela sim, ela pode custar mais caro do que uma arroba produzida no confinamento. Por quê? Porque, como a gente já aprendeu antes, o custo da arroba produzida tem relação não só com aquilo que eu gasto, mas com aquilo que eu produzo. Então eu posso estar efetivamente gastando por mês ali num animal a pasto menos do que o confinamento, porém a minha produtividade, ou seja, o meu GMD é tão baixo que vai fazer com que eu tenha o custo da arroba produzida maior a pasto do que no confinamento. Então essa separação ela é determinante, tá certo? Então na Recria Engorda GMD nas duas fases e naturalmente na fase de crescimento um maior cuidado.